E aí, pessoal, aqui é o Elias. A gente vai dar continuidade, né, à nossa discussão sobre a filosofia. A gente começou falando, né, um pouco sobre a importância da filosofia, discutindo um pouco o que vocês entendiam, né, da importância da filosofia na nossa sociedade. E aí a gente agora vai entrar de fato, né, no nosso conteúdo do oitavo ano, né? Para isso é muito importante a gente retomar alguns conceitos que a gente trabalhou durante esses 2 anos anteriores de filosofia, né? Que foi período aí, né? Do sexto e do sétimo ano. E aí a gente retomar essas discussões para a gente poder seguir, né? E aí iniciar de fato as discussões do, do oitavo ano. Tá? Então, pessoal, é fundamental a gente entender aqui, né, esse percurso, né, que é a história da filosofia. Então, aqui eu coloquei o título aí, né, o caminho da filosofia, justamente para se referir a essa a longa jornada, né, que é a história da filosofia, né? A filosofia ela passa por vários momentos na sua história, tá? E esses momentos eles são, né, eles vão sendo, é, vão tendo determinadas características, né? Novos momentos vão surgir. Então, para a gente poder conhecer um pouco dessa história, claro que isso aqui é um vídeo introdutório, então é algo bem mais rápido, superficial, para a gente poder entender, tá? Então vamos lá, para a gente poder seguir. Olha só, então o que, que a gente tem? O caminho da filosofia, né? Então, o caminho filosófico aqui eu coloquei como que a filosofia seja, né, um longo percurso e que a gente tem vários passos, né, que tivemos que adotar, né, para poder chegar a se tornar o que de fato a filosofia é hoje, né? Então a gente tem o surgimento da filosofia, né? A gente lembra que o surgimento da filosofia ela surge, né? Ela, lá nas cidades gregas, né? Lá em Atenas, em Mileto, né? Especificamente, inicialmente em Mileto, né? Já que o Tales ele é considerado, né, o primeiro filósofo. Então quem lembra lá do Tales de Mileto, ele foi um dos primeiros filósofos, né, daquela corrente, né, que a gente chama de filósofos pré-socráticos, né? Então eles, o Anaxímenes e tantos outros filósofos, né, vão trazer um novo modo de entender o mundo, né? Como assim, professor? É só a gente lembrar que até então a filosofia, a principal forma de explicação da filosofia era o mito, né? Então, o mito, ele era o quê? Ele era uma narrativa, né? Narrativa sobrenatural, né? Atemporal, que buscava explicar o funcionamento da natureza. E aí a gente tem os vários mitos, né? Lá na antiguidade, sei lá, né, os mitos gregos são vários, Prometeus, Pandora, né, cada um tentando explicar um aspecto da realidade, o surgimento das guerras, o surgimento do fogo, o surgimento da humanidade, por aí vai. Os filósofos, então, eles trouxeram, né, novas formas de pensar, porque a partir de então eles passam vamos dizer assim, a negar o mito, né? Vão negar esse mito e passar a tentar explicar o mundo agora a partir de uma explicação racional, né? Com lógica, né? E tal. Então, de certa forma, os primeiros filósofos vão romper com esse mito, né? E aos poucos, né, essa prática, né, de debater, de discutir nas cidades gregas, ela vai se tornando um dos principais elementos, né, de desenvolvimento dessa filosofia, né? E aí a gente chega, né, no que seria esse caminho filosófico. Eu coloquei aqui, ó, em 8 passos, né? Seriam 8 passos aqui da filosofia, né, da história da filosofia. Então a gente tem aqui primeiro, né, o primeiro momento, que seria
momento de espanto ou admiração, né? O momento inicial ali da filosofia. Depois a gente tem aqui o segundo momento, né? Que seria uma discussão entre o movimento e a imutabilidade das coisas, né? Se as coisas se transformam, se elas são permanentes. A gente vai ver mais isso mais pra frente. Depois a gente vai ter um terceiro passo aqui, né? Principalmente depois de Sócrates, com a investigação voltada agora para o ser humano. O quarto passo aqui, ó, é o período ali, principalmente, né, ah, liderado por Platão, né, que vai passar a investigar a realidade. De certa forma, o Aristóteles também, né, apesar de o Aristóteles também aparecer aqui no quinto passo, que seria essa relação, né, o surgimento do conhecimento científico e da metafísica e tudo mais. A gente teria aqui o sexto passo, que são somente as escolas helenísticas, né? A busca pela tranquilidade, a busca pela, pela felicidade, né? Que são características dessas escolas. E a gente também tem aqui o sétimo passo, né? A Idade Média, principalmente aí a relação ali entre fé e razão. E o último passo, o oitavo aqui, que seria a passagem, né, da filosofia antiga, da filosofia clássica para a filosofia moderna, o surgimento da ciência como nós conhecemos. Então, para a gente poder conhecer um pouco sobre cada um desses períodos, a gente vai seguindo aqui. Então, vamos aqui. Olha só. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Ok. Então, olha só. A gente tem aqui o espanto, né, pessoal? O primeiro momento, como eu falei para vocês, é o espanto ou a admiração. Então, o que a gente tem nesse primeiro momento da história da filosofia? A gente tem os primeiros filósofos eles buscaram, né, admirar a natureza, eles buscaram se espantar, né, e aqui o espanto entendido no sentido de admiração, de querer entender, tá? Então, esses primeiros filósofos, a gente usa esse termo espanto, mas não é de susto, né, como muita gente pode pensar. Na verdade, espanto aqui ele está muito mais próximo da ideia de admiração, que é a ideia de a gente passar a observar as coisas, né, com admiração, se espantar com essas coisas e buscar entendê-las, né? E aí o objeto desse filósofo, claro, era a natureza, aqui. Então essa natureza passou a ser o objeto de entendimento desses filósofos. Eles buscavam entender o que, professor? A natureza, o funcionamento dela, né? Em grego, pessoal, natureza é a physis, né? Para eles, eles queriam explicar a natureza, explicar como ela funcionava, compreender como os fenômenos aconteciam, né? Então, como é que esses fenômenos aconteciam? As explicações elas ocorriam anteriormente pelos mitos, né? E agora não, eles queriam formular explicações racionais. Então, a ideia era tentar explicar essa natureza de uma maneira lógica, de uma maneira racional, certo? Você vai ter vários filósofos pré-socráticos, existiam vários. Eles se dividiram em basicamente dois grandes grupos, né, que a gente chama de dois grandes grupos, os monistas e os pluralistas. O que é isso? Né? Os pré-socráticos eles tentaram entender, identificar nas coisas o que eles chamaram o princípio, né, o princípio de todas essas coisas, o elemento primordial, né, que em grego a gente chama de arqué. E essa arqué, ela seria justamente esse princípio, né? Um elemento que estaria em todas as coisas. E aí, por isso que eles se dividem em monistas e pluralistas. Como assim? Os monistas, né, eles acreditavam que existia um elemento. Por isso, um monista, do grego, mono, quer dizer um. Né? Então, os monistas acreditavam que as coisas elas seriam formadas, né? Um elemento estaria basicamente em todas as coisas, ele seria o princípio, né, de todas essas coisas. Então, o exemplo aqui é o Tales, né? Então, aqui esse aqui é o Tales. Vocês estão vendo aí essa imagem, uma representação do Tales. Então, o Tales defendia, por exemplo, que a água era o elemento primordial, que a água era o princípio de todas as coisas. Então, como é um elemento só, você tem um monista. Os pluralistas, o nome já diz tudo, plural, são vários, pessoal, né? Então, vários. Então, aqui a gente tem mais de um, né? Mais de um elemento, certo? Então,
só lembrar aí que os pluralistas são aqueles que defendiam a existência de mais de um elemento, tá? Então, quer dizer, eram vários, para eles vão ser vários. Por exemplo, sei lá, Demócrito, né, que acreditava que as coisas eram feitas de átomos, né? Então, aí ele também é considerado um pluralista, né? Então, basicamente, o pré-socráticos são esses, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês verem, né, a relação dos pré-socráticos. Professor, eu preciso saber cada um deles. É importante, né, pessoal? Então a gente tem Tales, cidade, aqui a gente tem o nome dele, do pensador, a cidade na qual ele nasceu, período no qual ele viveu, e aqui o arqué, né? A arqué que eles defendiam. Então, basicamente, aqui é o princípio que eles consideravam ser, né, o princípio de todas as coisas. Então, a gente tem Tales. Tales nasceu em Mileto, viveu entre o século 7 a.C. e o século 6, né? E o princípio do Tales era a água. Então, é apenas um. Então, o Tales ele é um monista. O Anaximandro, também nascido em Mileto, entre o século 7 e o século 6. Para ele defendeu a ideia do apeiron, né? O ilimitado, o indeterminado. Seria algo que era impossível de ser determinado, né? Algo que que seria tudo e nada ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Então, como era uma única coisa, para ele também o Anaximandro é considerado um monista, né? Ó, o Anaxímenes, também nascido em Mileto, ele defendeu que era o ar, o elemento primordial, né? Então, o ar seria esse elemento primordial, e aí, por isso ele também é considerado um monista, tá? Pitágoras, ó, os números, né? O Pitágoras, para ele era o número, né, que era o elemento primordial. E aí você vai ter Heráclito, né, de Éfeso, ó, aqui já no século 6, né, o Pitágoras de Samos. O Heráclito, para ele, vamos dizer assim, a arqué não é o fogo, né? Para o Heráclito, a arqué, né, o princípio da natureza, é o movimento, a transformação, né? Então, para ele, as coisas elas vivem em constante transformação. O fogo é uma forma de representar essa transformação. Então, que a gente tem aqui o Heráclito, né, também um dos primeiros pré-socráticos que tentaram explicar a natureza. Parmênides é outra. Aqui o Parmênides ele defende o ser, né, a permanência, né? O Parmênides, a gente pode dizer que ele defende a ideia de permanência, né? Permanência ou imutabilidade. A gente já vai até falar mais sobre eles mais na frente, tá? Então é isso. Empédocles defendeu aí a ideia dos 4 elementos. Olha só, então aqui a gente já tem 4, galera. Ó, se aqui tem 4, então o Empédocles ele faria parte já dos pluralistas, né? Para quem entendeu aí? Então, por quê? Porque são 4 elementos: água, terra, fogo e ar. A junção desses 4 elementos daria, né, formato e essência a todas as coisas. Então, para ele aqui a origem das coisas ela é plural, por isso ele é chamado de pluralista também. Anaxágoras, né, ele vai chamar de homeomerias, né, que seriam pequenas sementes, como ele vai chamar, né, se fossem sementes, seriam pequenos fragmentos de tudo, né, opostos infinitamente pequenos. Então essas homeomerias seriam o que compõem todas as coisas. Então, como não é apenas uma coisa, são várias, né, também é chamado de pluralista. O Demócrito, né, e o Leucipo, né, que são, de certa forma, ambos vão colaborar na mesma concepção, né, que é a ideia do átomo, né? No grego, átomo quer dizer indivisível, pessoal, né? Para eles, seriam coisas, né, extremamente pequenas, né, que não seriam divisíveis, por isso são chamadas de átomos, né, no grego. Então você vai ter várias origens, né, por isso é chamado de pluralistas. Pessoal, e aí a gente chega na questão, né? Então, esse tem o primeiro momento, a tentativa de explicar a natureza. Agora a gente vai falar sobre um dos debates que vai tomar forma na filosofia, né? Que é a discussão sobre
a transformação, a mudança, né, e a imutabilidade. As coisas, elas estão em constantes transformações ou elas ah, permanecem sempre iguais? Eis a questão. Nessa discussão, pessoal, destacaram-se dois grandes pensadores, o Heráclito, né, e o Parmênides, né, seriam esses dois grandes pensadores que questionaram essa discussão. Para o Heráclito, segundo Heráclito, a característica principal da natureza é a mudança ou movimento. Para ele, tudo flui. Essa é uma das frases mais conhecidas do Heráclito. Né? Para ele, a natureza está sempre se transformando, né? Todo momento. Nada permanece do jeito que é. Tudo está em constante transformação, segundo Heráclito. Né? Então, tipo, você não tem uma coisa que ela é eterna. Segundo o Heráclito, a única coisa que é permanente é a mudança. A mudança é que está sempre constante, mas nada é da mesma forma para sempre. Né? Tudo se transforma, as coisas crescem, envelhecem, desaparecem, mudam, enfim. Né? Então, para ele, né, essa é a grande característica dessa relação, né, com a natureza. O Parmênides vai dizer o contrário. O Parmênides ele argumentava que, para o nosso sentido, as coisas podem mudar na aparência, mas ao pensarmos racionalmente, compreendemos que a essência das coisas não muda. Para ele, uma coisa não pode ser, né, ser algo e não ser ao mesmo tempo. Então, para ele, basicamente, ou uma coisa é de tal forma, ou ela não é. Não tem como ela ser e não ser ao mesmo tempo. Então, para ele, as coisas elas podem até mudar na aparência. Os nossos sentidos eles captariam essa transformação, mas como uma coisa, vamos dizer assim, uma enganação dos nossos sentidos. Né? Para ele, as coisas são o que são e pronto. Né? Então, elas são imutáveis. Tá? Então, essa discussão ela vai permanecer, né, por bastante tempo na filosofia. Né? E também, né, vai chegar, inclusive, até nós. E aí a gente chega num momento crucial da história da filosofia, que é o terceiro passo, né, que é as contribuições de Sócrates, né, e os sofistas, pessoal. Até então a gente viu que o foco da filosofia era a natureza, né, a natureza. E agora essa filosofia passa a investigar não mais a natureza, mas o ser humano, né? Então o ser humano passa a se tornar o centro de investigação dessa filosofia. Né? Então os Sócrates e os sofistas eles mudam essa direção da filosofia, né? Que antes se preocupava apenas com o funcionamento da natureza e agora passa a se questionar sobre as relações humanas, né? Sobre a questão humana de maneira geral, né? A importância do ser humano. Então olha só, o Sócrates ele vai defender o quê? Que por meio do diálogo, né? Sócrates foi o grande defensor do diálogo, a gente perceberia gradualmente, aos poucos, quer dizer, né? Que muitas de nossas ideias eram apenas opiniões sem fundamento ou preconceito. Então, para o Sócrates, né, o ser humano ele precisaria investigar, né, reconhecer a sua ignorância, discutir, dialogar, né, para poder perceber que somos ignorantes, né, que muitas vezes temos opiniões sem fundamentos, às vezes a gente afirma algo sem saber exatamente o que está falando, e que muitas vezes a gente é dotado de uma série de preconceitos que nós não percebemos. Então, para isso é preciso refletir, é preciso investigar, dialogar, discutir. Né? Então, isso já é uma mudança de rumo. Né? Os sofistas, pessoal, eles vão trazer a ideia de pluralidade de perspectiva. Né? Os sofistas, uma das frases mais conhecidas entre os sofistas é a de que o homem é a medida da verdade. Né? Então, quer dizer, o ser humano pode compreender a verdade de diversas formas. Para o Sócrates, o diálogo levaria necessariamente à verdade. E essa verdade seria única, né? Seria universal, seria possível de ser alcançada. Para os sofistas, não. Né? A verdade ela seria plural, né? Haveriam vários pontos de vista acerca da verdade. Né? Então, quer dizer, seria possível perceber uma coisa de diversos ângulos diferentes. Né? Por isso que ele diz que o homem é a medida dessa verdade. Então você tem aí, né, a imagem do Sócrates e tal. Tá? Então é isso. Né? E aí a gente tem, deixa eu apagar aqui, o período ali, né, pós-socrático. Agora a gente já está falando da filosofia pós-socrática, desculpa, que é a filosofia já voltada mais para o ser humano e tudo mais. E aí a gente tem Platão, né, que basicamente era o herdeiro, né, vamos dizer assim, da filosofia socrática, mas aí o Platão ele vai
trazer toda uma nova concepção também de filosofia. A coisa mais conhecida do Platão, né, pessoal, é o mito da caverna. Então, o Platão ele vai investigar o quê? Principalmente, ó, aqui, a realidade, pessoal. O Platão ele vai se voltar para essa investigação, né, para a compreensão do mundo, né, real, de como a realidade ela é dotada. E aí a gente tem o mais conhecido de todos, o mito da caverna, né, a alegoria que o Platão usa para tentar descrever essa nossa relação com o mundo, né, com o conhecimento, com o mundo real e a sua ideia de como o mundo funcionava. E aí eu coloquei aqui um trecho que é bem curto e bem esclarecedor quanto ao mito da caverna. Está no livro de vocês, lá na página 10, ó, quem quiser acompanhar pelo livro tem lá. Mas aí eu coloquei aqui, ó. Então, teoricamente, no mito da caverna você tem uma caverna iluminada por uma chama muito fraca. Lá dentro estariam algumas pessoas acorrentadas desde o nascimento. E depois de algum tempo, uma delas conseguiria se libertar e sair da caverna. Do lado de fora, essa que conseguiu se libertar perceberia que a realidade iluminada pela luz solar é muito diferente da realidade da caverna, né? Então aqui o Platão ele vai trazer esse mito principalmente, né, para demonstrar essa divergência de realidades que a gente tem. Né? Segundo Platão existiam duas realidades. Né? Primeiro, a realidade visível, né, ou sensível, né, aquela que estão acessíveis por meio dos sentidos. Então a realidade visível é aquela que a gente consegue ver, aquela que a gente consegue acessar por meio dos nossos sentidos, né? Por isso sensível. E essa realidade visível ou sensível, ela seria uma cópia imperfeita de um mundo ideal, o nome ideal. Platão, pessoal, ele é considerado um dos pais do idealismo, né? Essa ideia de que antes do mundo físico, do mundo sensível, existe um mundo ideal que dá forma a esse mundo físico. E aí ele diz que existe a realidade inteligível ou suprassensível. Inteligível quer dizer que permanece no mundo das ideias, né? A ideia de um mundo ideal, né? Inteligível. E suprassensível porque está além dos sentidos, ou seja, os sentidos não conseguem acessar esse mundo. Esse mundo ele seria apenas um mundo ideal, ou seja, apenas por meio da inteligência, da razão, né, da racionalidade é que a gente poderia chegar a esse mundo. Então, nesse mundo, segundo Platão, existem o quê? As essências de todas as coisas, as formas de todas as coisas existentes. Tudo que existe no mundo real, no mundo físico, sensível, ele existe primeiramente no mundo suprassensível, no mundo inteligível. E a sua forma e a sua materialidade só é possível porque ela existe primeiro como ideia para depois se tornar sensível. Só que quando ela se torna sensível, ela passa a ser uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia imperfeita, né, dessa forma ideal. Então todas as coisas que a gente conhece, cachorro, carro, bicicleta, livro, tudo isso já teria a sua forma no mundo ideal. E a gente só converte essa forma para o mundo visível, só que ao fazer isso, essa forma ela se torna imperfeita e incompleta. Tá? Então aqui eu coloquei uma ilustração, né, do que seria o mito da caverna. Né? Então você tem os prisioneiros, uma parede, onde você tem um fogo que as pessoas ao passarem com objetos, né, esse fogo projeta a sombra e as pessoas que viviam ali acorrentadas para sempre, elas acreditavam que essas sombras que passavam na parede eram a realidade. Né? Só que um deles vai se libertar, vai sair e ver que o mundo lá fora é muito diferente do mundo que eles conheciam. Então é como se fosse aqui uma realidade sobre uma analogia sobre o mundo ideal, né? O mundo das formas verdadeiras e o mundo sensível, né? Que é apenas uma cópia imperfeita de uma forma real. Tá? Então é isso. Sobre ciência e metafísica, só Aristóteles, né? Então, Aristóteles ele é considerado o herdeiro da obra do Platão, né? Ele basicamente vai ser o responsável, né, pela ideia, né, de conhecimento científico, né? Por isso que eu coloquei aqui ciência e metafísica. Então, Aristóteles ele vai trazer ao mesmo tempo uma série de características da filosofia platônica, mas ao mesmo tempo ele vai criticar uma série de questões da filosofia platônica. Então o Aristóteles ele não foi um discípulo que só repetiu as ideias do seu mestre. Ele foi um cara que pensou, refletiu e passou a criticar também, né? Então
em oposição à teoria das formas ideais lá do Platão, né, que é aquela ideia lá, o, o, o Aristóteles ele vai elaborar a chamada teoria das quatro causas, né, que aí ele vai demonstrar basicamente o quê? Que as formas ideais, olha aqui, ó, as formas ideais, ou seja, a essência das coisas, não existiam à parte, quer dizer, no mundo separado do mundo visível, mas estariam presentes nas próprias coisas, ou seja, seriam as coisas por si só, né, que trariam essas essências, e essas essências seriam possíveis de serem percebidas investigando-se as causas, né, por isso que é a chamada teoria das causas. Então, quer dizer, para ele vai dizer que não existe essa divisão entre mundo sensível e mundo ideal. Para ele, o mundo é o que é, né? Existe a realidade visível. E na realidade visível seria perceptível observar essas essências dessas coisas, ou as causas dessas coisas. Certo? Então ele é um dos grandes pensadores da antiguidade clássica, né? Contribuiu de forma grandiosa para o desenvolvimento do conhecimento científico, quando ele divide, né, as diversas ciências. Né? Para ele existiam três tipos de ciências: as ciências teóricas, né? As ciências práticas e as ciências produtivas, né? Sendo as ciências teóricas aquelas que investigam, né, pela investigação, as ciências práticas aquelas que vão realizar, que vão produzir ações, né? E as ciências produtivas aquelas que dão origem, né, a coisas, né, a objetos e tudo mais. Então você vai ter esses três tipos de ciência, três tipos de conhecimento por Aristóteles. E, claro, grande obra do Aristóteles, eu até coloquei aqui do lado para vocês, é a chamada metafísica. A metafísica, segundo Aristóteles, ó a setinha aqui, ó, descendo aqui, ó, chegou aqui. Olha só, para ele a filosofia primeira, né, quer dizer, a filosofia, vamos dizer assim, mais importante, é aquela que trata dos princípios gerais de tudo que existe. Seria a ciência mais importante. Essa área de conhecimento foi chamada de metafísica. Então, para ele, a filosofia primeira, aquela mais importante, é aquela que investiga, que investigaria, na verdade, né, a causa primeira de todas as coisas, que ele chamou de metafísica. Pessoal, então é isso, né? Eu vou parar por aqui para a gente poder, na próxima aula, continuar seguindo, né, discutindo sobre esses filósofos, né? Então são muitos, né? Ainda tem muita coisa para a gente comentar mais para frente sobre a Idade Média e as transformações posteriores, e aí a gente vai discutir, tá bom? Então muito obrigado por assistirem e até a próxima.